Pode começar. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Conseguem ver o slide, me ouvir bem? Tranquilo? Obrigado. Então, pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. É a primeira aula da disciplina de legislação ambiental, né? É a primeira aula de alguns aí, de alguns cursos, e de outros cursos já pode ser talvez a segunda, né? Ou até mesmo a terceira aula. Essa disciplina é uma disciplina comum entre os cursos de mineração, meio ambiente e química. Mas, na verdade, se for pegar a questão ambiental, deveria ser de todos os cursos. Porém, aí a gente vai ter nos outros cursos ali gestão ambiental, gerenciamento ambiental, certo? Para falar do meio ambiente. Essa disciplina, ela vai focar especificamente na questão legal, na questão de legislação, né? A gente vai ver um pouco sobre a legislação para o empreendimento de mineração, que ela é um pouquinho diferente, um pouquinho mais robusta, digamos assim, principalmente devido aos problemas que nós tivemos há alguns anos atrás aí com as barragens, né? Vocês devem ter visto, porque foi um boom aí, né? Toda a mídia falou muito dessa questão das barragens de Mariana e Brumadinho, certo? E a gente vai falar um pouco também sobre o início de uma mineradora, certo? Isso daí mais voltado ali para a mineração. Para a questão da química, a gente vai ver muito a questão de contaminação. Contaminação do ar, contaminação de solo, contaminação da água, que é onde o técnico em química vai estar atuando também, certo? Para trabalhar dentro dos limites ali da legislação. Então, o técnico em química precisa conhecer da legislação, certo? Para poder trabalhar sempre dentro dos conformes da legislação. Já para o técnico em meio ambiente, né, vocês precisam dessa questão, porque quem vai trabalhar essas questões, quem vai levar essa informação para a empresa é o técnico em meio ambiente. Né? Ele vai ficar, né, dependendo do porte da empresa, ele vai ser o responsável por toda a documentação legal. Talvez ele não assine, porque tem alguns que precisa ser um engenheiro ambiental, mas tem alguns documentos que o técnico em meio ambiente pode estar assinando, pode estar fazendo, né? Vocês podem trabalhar aí com consultorias. Também o técnico em mineração, o técnico em química, né? Dentro de suas limitações ali, dá para trabalhar com essa questão de consultoria na área de legislação ambiental. Então, essa disciplina a gente vai ver um pouco sobre a legislação. Não dá para ver tudo, porque tem muita coisa, mas vocês vão tirar uma base aqui dessa disciplina, né? A base da legislação ambiental. Né? Eu não me apresentei, deixa eu me apresentar, né? Alguns já me conhecem, eu sou professor já tem um tempinho, tá, pessoal? Vai fazer 15 anos já que eu dou aula. Né? Da Politécnica já tem 3 anos, vai fazer 3 anos que eu estou na Politécnica, tanto no EAD quanto presencial. Eu tenho formação em docência para curso técnico, né, para educação tecnológica. Eu sou formado em engenharia de Minas e engenharia de segurança do trabalho. Eu tenho uma formação em administração pública, eu fiz pela UFO, né? Além disso, eu sou técnico em mineração e técnico em segurança do trabalho. Experiência profissional, além de sala de aula, eu tenho como instrutor de treinamento de segurança, analista e redutor de documentação legal, professor, né, de cursos técnicos aí. Trabalhei um pouquinho na administração pública, com gestão de gabinete, e também no atendimento comercial. Vou deixar com vocês o meu contato, certo, pessoal? Caso vocês precisem, né, pode estar me chamando, pode estar mandando mensagem aí nesse WhatsApp. Tem para dúvida, eu atendo vocês. Eu não tenho problema quanto a isso, não, pessoal. Só um minutinho, porque o meu arquivo aqui não está querendo abrir. Tá tranquilo por enquanto? Vocês já tiveram alguma aula antes? O pessoal aí do meio ambiente, o pessoal da química, da mineração? Ou é a primeira aula de vocês? A minha primeira aula. A aula desse módulo já. Isso. Uhum. Luiz, não entendi.
Primeira aula da Vivian. Né? Bem, Sejam bem-vindos, pessoal, ao curso. a minha também é a primeira aula. Primeira aula. A gente vai ter várias disciplinas. Você é de qual curso? Mineração. Mineração. Você vai ter muita aula comigo. Né? O meu foco mais é mineração, pessoal, que é a minha formação principal. Né? Aí tem outras disciplinas que eu dou aula também. Não está querendo abrir o meu slide. Ai, Jesus. Só um minuto, pessoal. Uma coisa eu troco de máquina. Só um minutinho. Acho que eu estou te conhecendo, Alex. Você já fez estágio lá na Ah, Canipa. tem um tempinho já, assim. Tem. Tem uns anos já, deve ter uns 10 aí, pelo menos. Quando eu estava fazendo engenharia, eu fiz estágio lá. Fiquei na Pois mina sim. lá com vocês. Fiquei molando vocês lá um pouco. Fui desligado essa semana, um mês atrás. 3 atrás? Salário alto, né? E tempo de casa tá desligando mesmo. O pessoal tá cortando. Tá cortando gasto. Mas vai abrir empresa nova. Tem uma empresa nova chegando aí. Agora Sim. fazendo técnico, sei, com a experiência que você tem, não existe Fiquei não. lá só 16 anos. Pois é, pouquinho tempo. Né? Você tem muita experiência, fica de olho. Eles vão começar a contratar, pessoal, a mineradora nova que está chegando aqui em Araxá. Em 2027 começa a operação, então ano que vem já começam a contratar. Aqui vai trabalhar com terras raras. É, Só eu vou ter que trocar de máquina, só um momento, porque essa daqui não está querendo me ajudar. Talvez eu consiga enviar para mim o arquivo. Só um momentinho. Eu preciso mostrar para vocês. Pessoal, a aula vai ser hoje, né? Das primeiras páginas ali, se eu não me engano, até a página 25, certo? E a gente vai trabalhar ali o comecinho. O que que é meio ambiente? O que que a legislação fala sobre o meio ambiente? Quais são os cuidados que a gente precisa ter inicialmente com o meio ambiente? Depois que a gente vai adentrar mais. Ao todo serão 3 aulas no módulo, certo? E vai estar separado ali por páginas na apostila. Pode ser que eu avance mais do que a apostila ou menos, tá? Vai depender do andamento nosso. Ok? Então, a gente vai tentar hoje ir até a página 25. Se não der aonde eu parar, eu reinicio na próxima aula, ok? Tá abrindo aqui, pessoal, graças a Deus. Só um momento. Tem que pegar o slide antigo. Vou trocar a tela aqui, pessoal. Só um momentinho. Agora vai. Vamos ao que interessa. Está aparecendo o slide para vocês? Só ajustar ele aqui para mim, que ele ficou pequeno. Então, o primeiro tópico da aula aí, né? Falar sobre a expressão meio ambiente. Quando a gente fala em meio ambiente, o pessoal às vezes pensa ali somente naquele conjunto ali de plantinha, bichinho, né? Tudo verde, floresta. Mas o meio ambiente não é somente isso, tá, pessoal? O meio ambiente é o meio que a gente vive. Ele pode ser um meio ambiente natural, que é esse onde eu tenho florestas, animais, etc., sem ter intervenção do homem, certo? Eu posso ter também um meio ambiente transformado, que é o que a gente mora, na casa da gente, né? Os locais que a gente já transformou para adaptar à nossa realidade.
A definição legal de meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e reage à vida em todas as suas formas. Então, não é somente aquele meio ambiente que a gente vê na televisão, que é aquele meio ambiente ainda não transformado, natural, certo? Então, vai abranger tudo. E também, pessoal, não vai pegar somente os seres vivos. Não vai pegar somente os animais, os seres humanos e as plantas. A gente tem também os meios não vivos, como a água, o solo, o ar, a energia. Tudo isso daí faz parte do meio ambiente. Então, o meio ambiente é tudo que interage ali. É esse conjunto de tudo. Então, cuidar do meio ambiente não é só eu cuidar de uma planta. Cuidar do meio ambiente é cuidar de tudo que envolve o meio ambiente em que a gente está, certo? Então, eu deixar, por exemplo, de gastar energia elétrica, eu estou cuidando do meio ambiente. Né? Ah, mas o que tem a ver, né? Só vai diminuir a minha conta. Mas aí você pensa no macro, você pensa no total. Se eu deixar de consumir energia elétrica da forma que eu consumo hoje, que vem a maioria aí de hidroelétrica, eu vou estar deixando de consumir uma energia que, apesar de ser renovável, não é 100% limpa. A gente vai falar sobre isso. Então, quando eu reduzo o meu consumo de energia elétrica, eu ajudo o meio ambiente. Porque para fazer uma hidrelétrica, eu preciso desmatar, eu preciso construir muita coisa, eu acabo modificando o habitat de vários animais, eu preciso retirar ali muito material, muita casa, muita árvore para fazer essa hidrelétrica, certo? Então, se eu gasto a energia de forma sem cuidado, acelerada demais, sem pensar no meio ambiente, eu vou estar gastando um recurso natural. A gente vai falar de recurso, ok? Então, o meio ambiente ele é um patrimônio natural. Ok? Então, o conjunto de todos os seres, vivos e não vivos, que estão entre a crosta e a atmosfera. Então, entre o ar, entre o solo, entra tudo isso daí. Juridicamente falando, né, o direito começou a preocupação ambiental ali, estabelecendo valores jurídico-ambientais e também estabelecendo algumas sanções para todas as pessoas, tanto física quanto jurídica, que ofendam o meio ambiente, que ofenda essas regras. Então, começou a abranger mais coisas ali, não só a natureza, mas também o meio ambiente natural, né? Os bens criados e construídos pela humanidade. Aí entra a questão da cultura humana. A cultura também faz parte do meio ambiente. Cultura, religião, política, né? Toda essa parte, essa história também faz parte do meio ambiente. Então, se eu leso o meu, o meu igual ali, desprezando a cultura dele, eu estou lesando o meio ambiente, porque faz parte do meio que ele vive, aquela cultura, aquela estrutura política, aquela religião. Okay? Então, faz parte do meio. Se faz parte do meio, também é meio ambiente. Então, os crimes ali de racismo, de intolerância religiosa, também são considerados crimes ao meio ambiente. Okay? Porque essas questões culturais, elas também atingem a vivência da pessoa. Né? Tem país aí, por exemplo, que eles têm uma religião, somente aquela religião, eles não aceitam outras. É a cultura deles. Tá certo, tá errado? A gente não pode falar, porque é a cultura deles. Eles nasceram ali, eles criaram essa cultura, para eles está certo. Né? Para pessoas que são de outra religião, às vezes acham absurdo algumas coisas que o pessoal pratica, mas é a cultura deles. É a mesma coisa aí dos indígenas. Né? Tem gente que acha absurdo, né? A forma com que eles vivem, né? Os animais que eles comem, mas é a cultura deles. Faz parte do dia a dia deles. É igual a cultura nossa, a cultura que a gente tem. Aqui no Brasil, é de uma forma. O Brasil é um país grande demais. Você pega uma pessoa do Nordeste e vai comparar com uma pessoa do Sul, parecem dois países diferentes.
porque o Brasil é muito grande. Então, a gente tem um patrimônio cultural muito grande. Isso daí faz parte do meio ambiente. A cultura também é meio ambiente. Ok? Então, ali, numa imagem, né, mostrando, né, a expressão meio ambiente, né? Vai ter o meio ambiente natural, que são vegetação, animais, a vegetação vai ser a flora, os animais será a fauna, né? Vai entrar os seres não vivos ali, a água, o ar, a energia. Não está conseguindo ver o slide? Só um momento. O restante da turma está conseguindo ver? Vivian, será que é a forma que você entrou? Que você saiu e depois voltou para a reunião? Você está no celular? Agora voltou. Agora voltou, né? Então tá. Obrigada. Depois eu vai falando, tá bom? Tá bom. Às vezes eu preciso mostrar uma imagem. Obrigado a você. Então aí o natural é tudo isso. Tem o cultural, né? Aqui, ó, as pirâmides do Egito, que eu esqueci o nome, a esfinge, né? Tudo que é cultura também faz parte do meio ambiente. A gente tem o meio ambiente artificial ou transformado, que é o que a gente mora, o que a gente transformou, né? A gente está perdendo um pouco aí, se for pensar no lado cultural, né? Antigamente as casas, as moradias, você tinha uma certa semelhança entre as moradias de certas regiões. Agora está ficando tudo igual, né? Você tinha no Nordeste uma forma de construir, no Sul uma forma de construir, agora não, agora está com a globalização, está ficando tudo igual. Né? É uma perda de cultura, porém um aumento de tecnologia. E a gente tem um ambiente laboral, que é um ambiente de trabalho. Né? Tudo isso daqui vai ser meio ambiente. Né? Então, falar, eu vou cuidar do meio ambiente, não é só o meio ambiente natural. Lógico que as ações são mais voltadas para o natural, porque ele vai trazer mais consequência para a gente. Tudo que a gente está vivendo hoje são frutos das ações passadas, até nossas mesmo, certo? Por exemplo, o clima, a questão do aquecimento global, tudo isso daí foi acelerado pela falta de cuidado com o meio ambiente. Okay? Então a gente lembra muito do natural porque é o que mais sofre, é o que quase não tem defesa. Uma casa vai lá, teve uma ventania, né, a casa destelhou, arrancou o telhado, o ser humano vai lá e reconstrói. Mas e o animal? Você vai lá e corta uma árvore, onde morava um tanto de passarinho. O que esse passarinho vai fazer? Ele vai reconstruir a árvore? Não tem jeito, ele vai embora. Dependendo do local que ele tiver, se ele não achar um local próximo para ele morar, ele vai morrer. Então, assim, a gente cuida muito do natural, fala muito do natural por isso. Ele tem uma dificuldade maior para se recuperar. Então, se você retira uma árvore ali de um local, você desestabilizou aquele ecossistema. Porque aquela árvore, ela servia de moradia, ela servia de sombra para alguns animais, ela fazia ali a fotossíntese, né? Puxava o gás carbônico e liberava o oxigênio, ela tinha seu papel. A partir do momento que eu tiro ela ali, eu desequilibro o meu ecossistema. E até com que ele consiga se equilibrar novamente, vai demorar alguns anos. Dependendo do trauma que o ambiente sofrer, pode demorar milhares de anos para ele se recompor naturalmente. Então a gente precisa ajudar. Por isso que a gente tem campanhas de reflorestamento, né? Porque só deixar o local ali, deixar Deus cuidar, deixar a natureza voltar, vai demorar centenas, milhares de anos. Então a gente precisa ajudar. Por isso essa preocupação maior com o meio ambiente natural, porque ele é mais delicado e ele é muito importante para a gente, certo? A gente vai falar mais sobre ele, vai falar muito sobre ele aqui na nossa disciplina. Tranquilo até aqui? Beleza. Qualquer dúvida pode perguntar, gente. Não devemos confundir ali, a gente vai falar de alguns conceitos aqui, legislação ambiental com direito ambiental, certo? Pois quando se trata de direito, está falando de algo menor que a legislação sobre um determinado assunto. O direito ele é muito pessoal, meu direito, né? Igual a gente vai falar direito ambiental na mineração, ele é só para a mineração.
Agora, a legislação não, a legislação ela é mais ampla. O direito está dentro da legislação. O direito é um ramo jurídico que vai ser um conjunto de leis, normas e princípios para proteger o meio ambiente como um todo. Aí eu vou ter as especificações para cada ramo. Aí eu tenho o direito minerário, eu tenho o direito para química, eu tenho o direito para construção civil, certo? Agora, não, a legislação, ela é todas as leis, decretos que vão estabelecer regras ali para tudo. Fala desde o funcionamento das empresas até a conduta das pessoas em relação ao meio ambiente. Tem país que é crime jogar papel no chão. A legislação deles é mais robusta do que a nossa. Aqui no Brasil, a gente fala, não pode jogar papel no chão, nas vias públicas. Mas não é crime. Não é considerado crime. Não é um crime ambiental. Certo? Agora, em certos países, aí, você jogar papel no chão é um crime. Você vai responder por isso. A legislação ela é mais abrangente. Ok? O direito ele é mais pessoal, ali, ele é menor, ele vai ser mais focado em cada um. Né? Eu vou ter vários direitos dentro da legislação. Os dispositivos legais da legislação vão definir atos de infração, punição, caso não cumprimento de lei. Né? A questão das barragens foi infração, a punição do pessoal, né, foi pagar multa. Pagaram multa. Né? Alguns não responderam aí, que caducou, né? Como sempre, no Brasil tem muito problema com essas questões, né? Mas tem ali uma legislação que traz ali os casos de punições por não cumprimento de leis. Né? Atualmente, depois desses desastres, tragédias, desse crime ambiental, que foi o rompimento das barragens, a legislação está mais pesada. A fiscalização está mais pesada, principalmente em cima de barragem. Não que não houvesse uma legislação antes, mas ela não era cobrada, certo? Agora, além dela, foi feito mais, colocaram adendos ali, né? Mais definições, mais cláusulas, e ela é mais cobrada. Né? Por exemplo, a barragem tinha que ser monitorada, beleza, mas não tinha ali periodicidade, e não tinha controle sobre isso. Agora o monitoramento tem que ser enviado um relatório todo ano, como é que está para o órgão responsável. Então ela apertou, não que não existisse, só não era cobrado. Ok? A gente vai falar muito da mineração, pessoal, porque ela sofre muito com essa questão do meio ambiente. Né? Vou trazer outros exemplos também, mas a gente vai falar um pouco mais da mineração por causa disso, somente nessa primeira aula. Porque a mineração e o meio ambiente, as pessoas às vezes têm uma visão distorcida sobre isso. Né? Pensa que as outras atividades econômicas não vão lesar o meio ambiente, mas toda atividade lesa o meio ambiente. Até de eu estar vivendo, respirando, eu estou alterando o meio ambiente, porque eu estou consumindo o oxigênio do ar e devolvendo gás carbônico. Então, todo empreendimento tem impacto ambiental. Só que a mineradora, por ser um empreendimento muito grande em área, em volume, ela vai ter um problema maior e mais visibilidade quanto a isso. O impacto da mineração é muito visual. Você chega ali, você vê, né? Você já, nossa, olha o tamanho do buraco que é aquela mina. Então, por isso que assim, a mineração ela é muito atacada nessa questão ambiental. E, ao mesmo tempo, ela é muito cobrada. Tá? Não estou falando que toda mineradora é certa, mas também não podemos falar que toda mineradora está errada. Tá? Porque as mineradoras de grande porte, as que trabalham em conjunto com a lei ali, elas trazem a questão da legislação ambiental certinha, ao pé da letra. Porque senão ela fecha. Senão ela tem que pagar multas milionárias. Né? Então ela vai trazer tudo certinho ali, né? Porque ela precisa se manter aberta. E para isso ela tem que respeitar a legislação. O que já não acontece com a agricultura. É muito mais frouxa a legislação para a agricultura, para a pecuária, né? Tanto de gado que o pessoal cria. Lógico, a gente precisa da alimentação. Porém, às vezes são fechados os olhos ali para o desmatamento, o impacto ambiental que essa criação animal gera naquele momento, naquele local, certo?
Mas aí, como é para gerar alimentação para a população, a legislação ela dá uma afrouxada. Mas dependendo do local, você tem mais prejuízo ambiental com uma atividade criatória de gado do que com a mineração em si. Porque na hora que coloca na balança, em alguns locais, a mineração traz mais benefícios do que a criação de animais, a pecuária. Tá? Exemplo, tá, gente? Não é toda. Tá? São alguns exemplos. Cada caso é um caso. A gente vai aprender muito aí, né? Que às vezes a gente entra no curso técnico querendo respostas. Qual que é melhor? Qual que é isso? Qual que é outro? Tudo depende. Tudo depende do quê? De uma análise crítica. E quem vai fazer essa análise crítica? É o técnico. Tá? Porque tudo depende de momento, tudo depende de possibilidades. Então, o técnico vai fazer essa análise. O técnico vai ter que ter esse senso crítico ali para decidir, para ajudar na decisão. Ah, mas eu não sou o chefe. Mas você é quem está ali atuando, está com a mão na massa. Então, você tem mais propriedade da palavra do que quem está sentado lá no escritório só fazendo projetinho no computador. Okay? Vocês precisam ter esse senso crítico. Ah, nem tudo é errado, tudo errado. Nem tudo é tudo completamente certo. Tudo tem o seu porém. Tá? Vocês vão fazer disciplinas aí de gestão, vocês vão ver. A gente precisa trabalhar com o que a gente tem da melhor forma possível. Lógico que existe o ideal, né, na legislação ambiental. O ideal é você não poluir, né, você fazer toda a atividade ali sem ter um desvio. Porém, não vamos ver na hora de aplicar, uma ou outra coisa acontece. Então, você precisa ter senso crítico ali para monitorar e, caso aconteça, agir, para que não piore. Tá? Porque, às vezes, né, a questão da barragem, ela avisou que ia romper. Ela avisou que ia romper. Ela começou ali com tremores. Só que o pessoal, né, meio que deixou para lá. Não, não tomou as providências no momento correto. É aí que o técnico entra. Tomar as providências. É melhor você fechar ali, parar uma obra que está te gerando risco e não ter um acidente em grandes proporções do que você apostar. Ah, não, não vai cair, não. Então, vocês precisam de estar sempre atentos ali. É o técnico que tem que ter esse senso crítico. Qualquer técnico, tá, gente? Qualquer área aí que vocês estiverem trabalhando. O técnico ele vai ser mais visão. Tá? Então, ele vai ter que interpretar mais porque ele está na frente de trabalho. Às vezes, o engenheiro que está por trás, ele não tem a visão do técnico. A gente até brinca, fala que tem técnico que sabe mais do que engenheiro, e sabe mesmo. Porque o técnico, ele é prático. Ele faz, ele pega e faz. O engenheiro é teórico. O engenheiro é cálculo, certo? Então, assim, não se diminuam, tá, pessoal? Vocês vão aprender muito, vão sair daqui sabendo muito, vão ter que continuar estudando, porque tudo vai mudando com o tempo, a tecnologia vai chegando, a tecnologia está ajudando demais a gente atualmente, a gente está num boom aí, principalmente da inteligência artificial, então nunca parem de estudar, tá? E vocês terão mais propriedade da palavra, né, do saber, do que talvez os seus coordenadores, chefes, engenheiros, etc. Falar um pouquinho sobre a legislação ambiental, a gente tem os princípios, né? O que é o princípio? Verdades ou juízos fundamentais que servem como alicerce ou garantia de certeza de um conjunto de juízos. São ordenados em um sistema de conceitos relativos a dada porção da realidade. Né? O princípio é aquela parte, ali, aquela verdade. Um princípio falando de questão ambiental. Né? A gente precisa proteger o meio ambiente. Isso daí é um princípio. Mas só o princípio em si não é a legislação. Só o princípio em si, ele vai ser ali um motivo. Eu tenho esse princípio. Ele vai ser um motivo para gerar o restante. Então, são as verdades, né, os juízos fundamentais. O instituto, mesmo que instituído, ou seja, o que está regulamentado, corporação, organização jurídica, científica, econômica, administrativa, etc., regulamentada por um conjunto de normas de direito público ou privado. Quem que é a legislação? Conjunto de leis
que regulariza determinada matéria ou ciência, ou ainda um conjunto de leis que organiza a vida de um país. Então, a legislação ela vai ser esse conjunto de leis, certo? Eu tenho uma legislação no Brasil, eu tenho uma legislação diferente nos Estados Unidos. Estados Unidos tem a legislação mais diferente ainda, porque para cada estado eu tenho uma legislação, porque lá os estados são independentes, né? Não é igual no Brasil. No Brasil, a gente tem a autarquia federal, que comanda os estados são subordinados ao federal. Nos Estados Unidos é o contrário. Os estados têm as leis que juntaram e fizeram o federal. A Vivian perguntou aqui o que é instituto ou instituído? Deixa eu só ler aqui. Só um momento, tem que abrir a tela. Sumiu. Pode mandar de novo, Vivian, por favor? É instituto ou instituído que você perguntou? Porque subiu a mensagem aqui para mim e ela sumiu. Falei instituto. Instituto. Beleza. Vou voltar lá. Ele é o mesmo que instituído, ou seja, é o que está regulamentado, que você já tem lei para ele, né? Pode ser uma corporação, pode ser uma organização, certo? Uma organização política é um instituto, que eu já tenho regulamentos para ele. O princípio é a verdade, o instituto é essa organização. Entendeu? Ok. A gente tem escola aí que é considerada instituto. Instituto Federal é porque ela é uma organização científica, né, que já tem ali as suas leis dentro dela, ela já está regulamentada perante a legislação brasileira. Ela já é uma organização. A escola, por exemplo, ela é um instituto científico. Agora, um hospital, por exemplo, ele é um instituto público, porque eu tenho leis que regulamentam o hospital. Só para o hospital, aí ele é um instituto. O meio ambiente eu já não consigo ter um instituto para ele, porque ele é muito amplo. Aí entra a legislação ambiental, que vai ter várias leis que vão ser ali separadas em direitos. Certo? Então, a legislação é o conjunto de leis, né? Ou seja, popularmente falando, né, a ordem jurídica que estabelece ali o que é aceitável ou não, né? O que pode ser feito ou não, tanto para as pessoas, quanto para as instituições, quanto para as empresas, né? Então, eu, como indivíduo, eu tenho os meus direitos e deveres dentro da legislação. A legislação, ela tem ali as normas, eu preciso seguir como indivíduo. Como empresa, eu vou ter leis específicas como empresa. Lógico que essas leis específicas como empresa, né, não poderão ser diferentes demais da como indivíduo. Como empresa, você vai ter ali uma autarquia maior. Você vai ter mais leis do que como indivíduo, né? Lógico que na hora ele tem que separar, igual falando da questão econômica, né? Você separa a pessoa física da pessoa jurídica. Mas as outras leis, né, leis de moral, leis, né, humanas, é igual para os dois. Tanto para a empresa quanto para o indivíduo. A empresa, às vezes, sofre até mais do que o indivíduo. Mais penalidades. Ela vai ter uma legislação mais fechada, mais robusta para ela. Ok? Doutrina. Doutrina é um conjunto de princípios, ideias e ensinamentos de autores e juristas que servem como base do direito. Pode influenciar e fundamentar decisões judiciais, né? Tem religiões aí que são chamadas de doutrinas, porque tem seus princípios e seus ideais. Então, a doutrina ela vai ser ali uma base, ela não é o direito em si, ela é uma base, né? Tem país que vai ter a legislação dela influenciada pela doutrina religiosa dela, né? Por exemplo, os países árabes, países muçulmanos, eles têm a doutrina, que é a religião muçulmana, e as leis desse país são feitas a partir da doutrina muçulmana.
Então, lá a religião, ela ela manda mais do que a própria legislação. A legislação, ela foi baseada na doutrina religiosa. Né? Lá, por exemplo, atualmente está melhor. Atualmente está melhor assim, né? Eu estou errando aqui já. Está melhor em nossa visão como brasileiro. Atualmente, eles estão mais flexíveis à questão dos direitos humanos. Antes, eles não eram tão flexíveis. Por exemplo, antes eles cortavam a mão da pessoa que roubava. Agora eles cortam o dedo. Diminuiu um pouquinho. Antes era a mão inteira. Então, eles têm essa legislação deles de acordo com a religião. A religião deles é a doutrina. Aqui no Brasil, não. Nosso Estado é laico. O que significa isso? Né? A religião não pode ser tomada como lei. Okay? Então, a nossa legislação está acima de todas as religiões. Lógico que essa legislação vai trazer respeito aos direitos humanos. Né? Então, assim, ela não vai poder pender para nenhuma das religiões. Porque ela está acima. Diferente lá dos países muçulmanos, onde a religião está acima da legislação. Então, nosso Estado é laico. Quando falo Estado laico, é que o nosso país, as nossas leis, não podem ter fundamentos dentro de doutrinas religiosas. Ela não é baseada em doutrina religiosa. Certo? Ela vai ser baseada nos direitos humanos. Como assim, professor? Tem uma religião, por exemplo, né? Eu sou praticante de uma religião que tem, por exemplo, sacrifício humano. Isso aí a nossa legislação não aceita. Okay? Na minha religião, por exemplo, é um exemplo, tá, pessoal? Eu não tenho essa religião. Na minha religião, por exemplo, é normal eu sacrificar um bebê. Mas aqui no Brasil, como o nosso Estado é laico, vai pesar mais o direito humano, que é o direito da criança. Certo? Então, aí, no Brasil vai ser crime isso, mesmo sendo da minha religião. Porque está acima, o direito humano está acima da doutrina religiosa. Já nos países muçulmanos, a doutrina religiosa está acima da legislação. Aí eles podem dar 80 chibatadas nas pessoas que cometem algum crime. Isso em praça pública. 80 chibatadas é 80 chicotadas, só que não é um chicote leve, não. Mata as pessoas. Ele vai machucar. E é 80 chibatadas em praça pública. Porque esse está no livro sagrado deles, porque lá a doutrina é acima da legislação. Ok? Então, aqui no Brasil, a gente tem as doutrinas, lógico que a legislação ela tenta respeitar essas doutrinas, né? Trabalhar essas questões, mas focada nos direitos humanos. Agora está em alta aí o assunto, né? Caso de prisão de política e tal, mas aí, né? Essa questão aí dos direitos humanos, a gente não pode fazer nada que lese os direitos humanos e também os direitos e deveres ambientais. O direito ambiental, que é o que a gente vai falar nisso. Continuando. Jurisprudência é um termo jurídico que significa ali o conjunto das decisões, aplicações e interpretação das leis. Nossa língua portuguesa é complicada, né, pessoal? Então, assim, o pessoal que trabalha com direito aí tem que ser craque em português, porque uma vírgula muda completamente o sentido da frase. Então, as nossas leis estão escritas, só que elas podem ter interpretações diferentes. É nisso que o advogado trabalha, nessas interpretações. É porque a nossa língua, ela tem muita coisinha, tá, que dá duplo sentido, que dá dupla interpretação. A jurisprudência, né, é o conjunto das decisões, aplicações e interpretação da lei. Então, o pessoal trabalha para que sejam feitas leis, né, que tenham ali somente uma interpretação, para que seja mais fácil de cumprir, para que seja mais justo, porque aí, dependendo, vai a julgamento, vai ficar na mão do juiz. E o juiz é um ser humano. Por mais que ele trabalhe as leis, que ele tente ser imparcial,
ele tem a parte dele. Ele acaba pendendo para um lado ou para o outro na hora de interpretar, né? Então, o pessoal às vezes fala muito, vai depender do juiz. Quando tem algum processo aí, quem vai? Qual que é o juiz que vai julgar? Esse juiz aí, ele costuma deliberar mais para a parte do acusado. Não, esse juiz aí, ele é mais rígido, ele já vai puxar mais para o lado da vítima, né? Etc. Porque aí vai entrar na interpretação. Então, a gente tem as jurisprudências, que são essas questões aí de interpretações. Ok? Então, como é que a gente conceitua direito ambiental? O conceito de direito ambiental é o conjunto de princípios, institutos e normas sistematizadas para disciplinar o comportamento humano, objetivando proteger o meio ambiente. Então, tudo ali que estiver a ver com proteção do meio ambiente está dentro do direito ambiental. Relativamente, a legislação pode-se mencionar a legislação ambiental como, por exemplo, a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente e a legislação como uma repercussão ambiental. A exemplo ali, o Código Florestal Brasileiro. Então, são exemplos de leis da legislação que vão regir o direito ambiental. Certo? Eu vou ter lei para a água, eu vou ter o Código Florestal Brasileiro, eu vou ter a Política Nacional de Meio Ambiente. Né? Tudo isso daí é uma legislação ambiental, certo? Que a gente precisa seguir, que está regindo o nosso país nessa questão ambiental. Princípios maiores que regem a administração pública no Brasil estão no artigo 37 da Constituição da República. Nossos princípios administrativos, a gente tem legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, atenção e submissão às leis, respeitando os interesses coletivos acima dos interesses privados. Foi para qualquer lei, tá, pessoal? Então, a questão ali ambiental. Eu vou abrir uma empresa nessa cidade, de Araxá. A minha empresa, eu vou ter que abrir ela do lado do córrego. Eu vou ter que olhar essa questão do princípio de legalidade. É legal eu fazer aquilo ali? Legal do sentido jurídico. Eu estou resguardado pelas leis ou não? Você vai poluir. Aqui é um local de preservação ambiental. E agora? Mas a minha empresa vai trazer muito emprego, vai gerar vai dar um giro na economia da cidade. Aí entra aí o princípio da legalidade. Como é que eu vou resolver isso? O interesse coletivo tem que estar acima do privado. Então precisa mensurar, precisa medir. Né? E, infelizmente, pessoal, às vezes a gente paga com o meio ambiente. Acontece muito. Às vezes traz uma empresa, um empreendimento que vai poluir, né? Porém vai gerar muito emprego, vai ajudar a economia, vai ajudar a sociedade. Aí a gente vai entrar aí com atividades mitigadoras. A gente vai falar na próxima aula sobre mitigar os impactos. Então, a legalidade aqui é pensar no interesse coletivo acima do interesse privado. Eu sou dono de um terreno. Meu terreno tem ouro. Mas eu não quero vender o meu terreno. Eu não quero explorar o ouro porque foi nesse terreno que eu cresci, que a minha família cresceu, que a gente criou gado a vida inteira. É meu interesse pessoal ficar com esse terreno. Eu não vou extrair ouro daqui. E ninguém vai porque o terreno é meu. Isso é o interesse privado. Porém, a gente vai ver que o que está no subsolo não é do dono do terreno. É da União. O que é da União? É do país. Então, se tem ouro na minha fazenda, o ouro não é meu. O ouro é do Brasil, é do país.
Se eu não posso explorar ou não quero explorar esse ouro, outra pessoa pode explorar. Ela pode requerir o direito de explorar o ouro no princípio da legalidade, porque é o interesse coletivo retirar esse recurso natural para trazer benefícios para a sociedade. Eu posso requerir aquela terra, mesmo ela não sendo minha, para eu estudar. Se eu tiver recursos para explorar, para pagar o estudo e para explorar esse ouro, certo? Então, isso aí entra aí, o interesse coletivo acima do pessoal. Aí vai expulsar a pessoa da terra? Vai fazer um acordo, tá, pessoal? Vai fazer um acordo com essa pessoa, né? O que que eles fazem? Eles pagam 3, 4, 5 vezes mais do que a terra vale para a pessoa vender e ir embora, para que possa ser explorado, né? Ou, além disso, pagam uma porcentagem para essa pessoa, né, de tudo que vai ser retirado ali daquele local, tá? Porque aí vai ser o interesse coletivo. É o que eles falam de direito de concessão? Isso, direito de concessão. A gente tem a concessão de lavra, essas coisas aí. A gente vai falar mais para frente dela também. Que o pessoal vai requerindo, né? As empresas maiores, o que que elas fazem? Elas compram todas as fazendas ali da região. Por 2 motivos. Um, para não ter problema com vizinhança, porque vai ter barulho, vai gerar poeira, né? A atividade, qualquer atividade ali empresarial vai ter um desequilíbriozinho ambiental, então ela já compra todas as áreas ali ao redor para não ter esse problema. E se for mineração, se for água, alguma coisa, ela já está se resguardando, que aquela terra é dela, então ela pode fazer, né, o que ela quiser no subsolo, porque ela tem o direito, e o que ela quiser acima do subsolo, porque ela é dona da terra, dona do terreno. Entenderam a legalidade? Agora vamos para a impessoalidade. Impessoalidade é tratar todo mundo igual. Independente, todos são cidadãos e cidadãs, né? Sem favoritismo, sem autopropaganda, né? Ah, mas ele é juiz, ah, ele é famoso, ele é cantor. A gente tem a lei da impessoalidade. Ele é cantor, ele é famoso, mas se ele cometer um crime, ele tem que ser julgado como qualquer outra pessoa. Então, é o princípio da impessoalidade. Moralidade, preservação da ética e da moral, nos termos de lei, tá, gente? Em todas as ações dos agentes, por parte dos agentes públicos. Então, precisa respeitar a ética e a moral, nos termos de lei, ok? Então, assim, tem que tratar, além de tratar todo mundo igual, você precisa ter essa questão ética na hora de tratar. Ah, ele é um assassino. Tem a lei da moralidade. Ele é a primeira entra em pessoalidade, né? Ele vai ser julgado como qualquer outra pessoa, e a moralidade. Eu não tenho o direito de fazer mal a ele porque ele é um assassino. Porque ele vai a julgamento, vai passar por todo o trâmite ali para ver se ele é culpado ou não, e depois vai receber as consequências da publicidade. Priorização da transparência da prestação de contas em todas as ações que envolvem recursos públicos. Esse princípio aqui, muitas pessoas desconhecem, né? Se a gente entrar no portal da transparência, tem todos os gastos públicos da prefeitura, do estado, do governo, salário de todos os servidores públicos, tudo que o governo gasta, tudo que a União gasta, ela precisa fazer um relatório e divulgar. É a lei da transparência. Com o que está gastando o dinheiro público? É um dinheiro público, é o dinheiro nosso, certo? Então, é coisa da gente ali, vem dos impostos que a gente paga imposto pra caramba. Então, essa lei da publicidade, eles precisam publicar. Você vai no portal da transparência, lá tem tudo. Uma hora vocês consultam lá, eu não posso falar muita coisa, porque a aula fica gravada. Mas uma hora vocês consultam para vocês verem, né? Lá vocês vão ver quanto que gastou para fazer uma escada, quanto que gastou para comprar um computador para uma escola, quanto que foi gasto para pagar servidores, quanto que o servidor recebe, né? Qual que é o cargo dele. Tudo isso daí
está no portal da transparência. Né? A gente tem os portais municipais, estaduais e federais. Okay? Eficiência. Execução dos serviços públicos com qualidade, respeitando o bom uso do orçamento público. Tem esse princípio. Né? Infelizmente, a gente acompanha muito aí, que ele não é muito respeitado. Né? Como assim? O governo contrata uma obra para 2 anos. Ela dura 10. Não foi eficiente. Ele ia pagar 500 mil. No final, a obra saiu por 1,5 milhão. Não respeitou esse princípio da eficiência. Né? Nossa legislação ela não está errada, gente. O problema do Brasil não é a legislação. O problema é quem está lá em cima. Né? E quem está lá em cima, quem está trabalhando mais próximo do orçamento, foi a gente que colocou. Foi a gente que escolheu. Certo? Então, assim, o problema do Brasil não é a legislação do Brasil é muito boa. O problema é que ela não é cumprida. Ela não é respeitada. Princípios do direito ambiental brasileiro. Prevenção ou precaução. É o mais importante, ambientalmente falando, pois ele vem ali do pressuposto incontestável da prevenção. Então, minha prioridade é prevenir desmatamento, prevenir rompimento de barragem, prevenir incêndio, prevenir que os animais entrem em extinção. Então, o primeiro é prevenir, é não fazer o mal, é não gerar o dano. A prevenção é o grande objetivo das normas ambientais. Por quê? Depois que aconteceu alguma coisa, a reparação, a recomposição, ela é muito mais difícil, ela não é 100% eficiente e ela é muito mais cara. Prevenir é melhor que remediar na vida, não é? No direito ambiental também. É melhor você prevenir do que você remediar. É melhor você prevenir que uma barragem se rompa do que remediar, que às vezes não tem remédio. Vale pagou, está pagando até hoje ali pensão para o pessoal que morava lá, que tinha casa lá. Beleza. Ela está reparando financeiramente. Mas e quantas pessoas morreram? Elas vão voltar? Aquela região, quantos anos que vai gastar para ela ser fértil novamente? Para que ela tenha vegetação novamente, para que ela tenha pessoas morando novamente, possa construir casas, lares, quantos animais que se foram. Isso daí não tem como reparar. Não há dinheiro no mundo que pague uma vida. Né? Uma vida, ela não tem preço. Precificar uma vida é impossível, gente. É impossível. Né? Quando acontece um acidente, alguma coisa, vai ganhar uma indenização. Você preferia a pessoa do seu lado ou essa indenização? A vida não tem preço. A vida não tem preço. Então, essa questão aí do princípio da prevenção vem aí. Não só a vida humana, tá, gente? A vida vegetal, a vida animal também, né? Quem que é mais útil pro mundo? Eu ou uma onça? Né? Cada um tem o seu valor, mas eu posso botar na balança? Eu ou a onça? A onça vai fazer o controle ambiental que eu não faço. Né? A onça faz parte de um ecossistema ali, né? Que ela está dentro desse ecossistema, agindo, trabalhando, coisa que eu não faço, eu estou dentro da sociedade. Então, assim, não tem como comparar, né? Vidas humanas com vidas animais. Na legislação, a humana está acima, mas pouca coisa, tá? Bem pertinho a humana do animal. Né? Você pode matar um animal só se for ali legítima defesa, um animal silvestre. Tá? Mas aí vai ver, o que você está fazendo lá? Por que o animal te atacou? Tem que ver essa questão. Né? As vidas não tem preço. Então, por isso é melhor prevenir do que remediar. Os instrumentos da política
Nacional do Meio Ambiente, por exemplo, licenciamento, avaliação dos impactos ambientais, zoneamento, são fundados dentro desse princípio de prevenção. A gente vai ver que antes de abrir um empreendimento, a gente precisa fazer uma avaliação desses impactos ambientais, né? Através de documentos ali que são relatórios de estudo de impacto ambiental. Ou seja, a gente vai avaliar qual o impacto que eu vou gerar naquele local com a minha atividade, antes que eu gere. Então, antes de abrir um empreendimento, eu vou fazer um estudo de impacto ambiental. O que tem nesse estudo? O levantamento de tudo que é bicho, tudo que é planta, tudo que tem naquela região, e como isso, tudo que está lá, vai interagir com a minha empresa, com o meu empreendimento. Eu vou atrapalhar eles, né? Eu vou ajudar eles. Aí é a questão das avaliações de impacto ambiental. Tem empreendimento que, dependendo dessa avaliação, não pode ser aberto. Se tiver um animal em extinção ali, eu não posso abrir uma fábrica naquele local. Sem ter atividades de prevenção. Dependendo do animal, nem com atividade de prevenção para esse animal, da extinção desse animal, eu posso abrir, né? Então, essa avaliação de impactos ambientais é um exemplo, né, do princípio da prevenção. Eu faço um estudo primeiro para prevenir que aconteça algo com os meus animais, com as plantas, com o meio ambiente, com aquele local. Segundo princípio, princípio da cooperação. Significa dizer que todos, o Estado, a sociedade, através de seus entes e organismos, devem colaborar para a implementação da legislação ambiental. Porque não é um papel só do governo ou das autoridades, mas sim de cada um. É fácil eu sentar aqui e falar, a cidade está suja. Quem sujou a cidade? Foi o Lula? Foi o Bolsonaro? Foi o Zeno? Que veio aqui e jogou lixo na cidade? Foi, né? Princípio da cooperação. Cada um tem o seu papel. A cidade está imunda, tá? Tá quem sujou? Tá cheio de terreno, baldio, cheio de lixo que virou ali depósito de lixo. Mas quem está jogando lixo lá? Ah, mas o prefeito precisa fazer alguma coisa. Precisa. Mas não só ele. Aí ele vai lá hoje e limpa dele, não, né? A pessoa vai lá, limpa tudo. Hoje, amanhã, até tem um sofá jogado. Então, o princípio de cooperação. Cada um tem que fazer a sua parte. É fácil cruzar os braços e falar, jogar toda a culpa no político. Mas é a minha parte. Araxá tem coleta seletiva. A gente quase não vê o pessoal separando lixo. Araxá tem ecoponto, onde você vai e leva lá o material. Eu falo muito de Araxá, gente, porque a escola, a sede da escola é em Araxá. Tá? Então, às vezes eu vou falar muito da região. Mas vou dar outros exemplos também. A gente vai falar da cidade de São Paulo. Mas Araxá tem coleta seletiva, tem ecoponto, né? Tem gente que nem sabe. Então, acaba que não tem essa cooperação. Então, todos nós somos responsáveis, porque todos nós moramos na Terra. Todos nós estamos nesse ambiente terrestre, acredito eu. Princípio da publicidade e da participação popular, né? Importa afirmar que não se podem admitir segredos em questões ambientais. Tudo tem que ser divulgado, porque afeta a vida de todo mundo, né? Imagina se tiver um gás venenoso aqui no ar e está todo mundo respirando. Então, todos têm que saber. O poder público precisa informar. Ah, teve uma contaminação de água em algum lugar. Eles vão lá na televisão, agora também na internet, né, e soltam uma nota. Porque todos precisam saber, o que vai influenciar a vida de todo mundo. Então tem que ser transparente. Esse é o princípio da publicidade. Ok? Princípio do poluidor pagador. Isso aqui já é consequência, né? Ele é um princípio lógico, né? Porque quem estragou tem que consertar, né? Às vezes não é bem aceito na prática, ficando para o Estado a obrigação de recuperar o prejuízo para a sociedade, né? Por exemplo, barragens que estouraram. A Vale tem que recompor o local, porque ela é um poluidor, ela tem que pagar.
mas tem muita coisa que ela não fez e não vai fazer. Vai acabar ficando, né, para os próprios cidadãos recuperarem ou a política pública do local para fazer. Então, o princípio do pagador é que você vai pagar multa de acordo com suas atividades. Princípio indúbio para a natura. É uma regra fundamental de interpretação da legislação ambiental que leva para a preponderância do interesse maior da sociedade em detrimento do interesse individual e menor do empreendedor ou de um dado projeto. Traduzindo, né? A gente vai trabalhar ali a questão de o interesse da sociedade está acima do interesse pessoal. O coletivo está acima do pessoal, né? Então, a interpretação da legislação ali, né, vai ser maior para a sociedade do que para o empreendedor. Vai precisar de fechar uma empresa? Vai fechar. Se ela estiver poluindo, se ela estiver fazendo mal para o ambiente, que vai fazer mal para a sociedade, ela vai fechar. Que é essa questão aí do princípio hindu. A sociedade está acima do interesse individual ou empresarial de qualquer projeto. Se de embargar um projeto, vai embargar. Porque a sociedade está acima, o meio ambiente está acima. Meio ambiente no ordenamento jurídico do Brasil, a gente tem no Brasil o executivo, legislativo e o judiciário. São os três poderes, okay? Da administração, da legislação, do direito em si. Quem que é quem? Vamos lá. Vamos começar aqui pelo legislativo. Eu gosto de começar por ele. Apesar de estar no meio aqui, eu gosto de começar por ele. O que é o legislativo? É o que faz a legislação. Legislação é um conjunto de leis. Então, é quem faz a lei. E quem fiscaliza, né? Então, quem que é o legislativo? É aquele que faz a lei e fiscaliza se ela está sendo aplicada. Em pessoas, quem são essas pessoas? São os políticos que a gente elegeu. Dentro da esfera municipal, o legislativo são os vereadores. O vereador vai criar lei. Para isso que serve o vereador. Não é para dar cesta básica para o outro. Não é para ficar fazendo dancinha na internet. Certo? Não é para ficar fazendo auê aí na cidade. Ele vai fazer leis e fiscalizar essas leis. Fiscalizar se elas estão sendo executadas. Então, o vereador dentro de uma cidade, ele tem ali os seus poderes limitados. O vereador não faz nada, tá, gente? Ele faz lei. Quem executa não é ele. Ele pode botar a melhor lei lá. Ele não é o executivo. Tá? Ele pôs a lei. Ele vai falar do executivo daqui a pouco. Municipalmente falando, o legislativo é o vereador, né? São os vereadores, ok? Se tem um projeto de lei, se tem uma lei, quem vai votar, quem vai aceitar é a vereança, que são os vereadores, ok? Dentro de uma cidade. Pode vir do prefeito para os vereadores, o vereador que vota, ou os vereadores podem votar uma lei para ir para o prefeito. Pode ter essa movimentação dupla. O prefeito vai ser o executivo. A gente vai falar disso. No âmbito municipal. No âmbito nacional, a gente tem senadores e deputados federais. Os deputados federais fazem as leis, votam nas leis, os senadores ajudam ali na aceitação ou não. No âmbito estadual, né, vai ser os deputados estaduais. Ok? Então, esses são os legislativos, que fazem as leis e fiscalizam se elas estão sendo cumpridas. Executivo. Quem que é o executivo? O executivo executa. Então, é o governante maior daquela autarquia. Autarquia é, vamos falar assim, espaço, né? Município. Autarquia municipal é município. Então, quem manda mais dentro do município é o prefeito. Então, o prefeito é o executivo. Ele executa a lei que o vereador criou. Né? O vereador colocou lá, fez uma lei que vai
dar material de escola para os alunos da rede municipal. Aí todos os vereadores votaram sim. Então o prefeito tem que executar. Ele que executa. Ele que vai estar com o dinheiro na mão para liberar. Por isso que é ele que executa. O vereador não tem dinheiro. O vereador não pega dinheiro. Ele não vai pegar ali, como é que fala? Eu esqueci o nome, pessoal. Verba. O vereador não vai pegar verba. Ele pode conseguir verba, mas aí ele passa para o executivo que vai aplicar essa verba. Que no caso, dentro do município, é o prefeito. Dentro do estado, o governador. Dentro do país, a república. Certo? O executivo, ele executa. O legislativo faz a lei, o executivo vai soltar o dinheiro para fazer. Vai mandar fazer. Enquanto isso, o legislativo vai vigiar se está sendo bem utilizado, se o dinheiro está chegando, se está sendo cumprida a lei que ele fez. Okay? E agora o judiciário, que é o terceiro, ele aplica a lei. A vereança foi lá e fez uma lei. O executivo não está executando, joga para o judiciário. O judiciário vai aplicar essa lei, ou seja, ele vai atrás do executivo e vai chegar ele no cantão ali e vai falar, por que que você não está fazendo? O judiciário vai estar ali, os juízes, né, nas diversas instâncias. Né? Aí tem as jurisprudências municipais, regionais, estaduais e federais. Então, o legislativo cria a lei, o executivo solta a grana, manda fazer, e o judiciário aplica a lei. Né? Se tiver uma denúncia, ele vai lá e vai atrás do executivo para ver o que aconteceu, que ele não está cumprindo. Ou, né, se ele estiver cumprindo de forma errada, o judiciário também vai aplicar as leis. Não somente na questão pública, mas também na questão civil. Tá? O judiciário ele também vai, né, aplicar as leis sobre nós e cobrar as leis de nós também. Certo? Deu para entender, pessoal, os três poderes? Beleza. É organizado dessa forma, pessoal, para que tenha uma participação maior e reduza a questão de favoritismo, questão de interesses pessoais sobressaírem. Tá? Por isso a importância de você ter um Senado, você ter uma Câmara diversificada. Porque quando você coloca lá dentro pessoas que são todas do mesmo partido, todas com o mesmo ideal, não tem discussão e acabam fazendo leis para beneficiar eles mesmos ou aquela parcela da população para a qual eles trabalham mais. Né? Aí é por isso que a gente precisa ter uma Câmara diversa, para que haja embate, para que haja discussão, certo? Para que as leis sejam criadas para todos, não somente para grupos específicos. Se eu coloco lá somente pessoas que defendem o agronegócio, eles vão criar leis favorecendo o agronegócio e vão deixar o meio ambiente para lá. Ao mesmo tempo, se eu colocar somente pessoas que trabalham em questões ambientais, vai travar a economia de um jeito que a economia não vai rodar por causa da questão ambiental. Então, eu preciso ter uma diferença de pessoas ali para que elas possam combater, fazer embates entre si, né, discussões entre si, para que as leis sejam mais justas. Por isso que tem essa porrada de deputado, essa quantidade imensa aí de vereadores, teoricamente, é para isso. Tá? A legislação, como eu falei para você, a legislação brasileira não é ruim, ela é boa. O problema é o cumprimento. O brasileiro dá jeitinho em tudo. O jeitinho, às vezes, é errado. Né? Para não cumprir, para fazer alguma coisa. Tá? Porque isso daqui, esses três poderes nossos, eles retiram o poder da mão de uma pessoa só. Então, para o prefeito fazer coisa errada, os vereadores têm que estar coliados com ele. O presidente fazer coisa errada, os senadores têm que ter alguma coisa ali com o presidente, porque o serviço deles é fiscalizar.
Não que ele vai ser oposição o tempo inteiro. E não existe, não deve existir isso. Ah, tá, fulano é da base e fulano é da oposição. Não deve existir isso. Você tem que ter oposição para leis que não beneficiam a população. Chegou uma lei, é do meu adversário político, mas é uma lei que vai ajudar a população, eu vou votar sim. Eu não posso votar não, porque eu não gosto do fulano. Né? Aí é essa questão que o brasileiro peca muito. Que às vezes coloca lá, nesses cargos, pessoas que vão ter os seus interesses particulares acima dos interesses públicos. Ok? Professor, por que você está falando isso tudo? Porque cada um desses poderes aqui terão também suas responsabilidades no direito ambiental. Né? Então, se eu quero fazer uma lei para proteger o meio ambiente, não adianta eu ir lá no judiciário. Eu preciso começar do legislativo. E antes de chegar no legislativo, eu preciso ver se não tem alguma lei que já esteja dentro desse tema, porque o legislativo ele não precisa criar uma lei nova, ele pode fazer emendas às leis atuais, ou seja, revisar essas leis para que elas melhorem. Né? Então, se eu precisar de alguma coisa, eu tenho que ir atrás do legislativo. E foi eu que coloquei ele lá, foi eu que votei nele. Então, eu preciso cobrar dele que ele faça a legislação. Né? A população tem que cobrar dos políticos, que ela mesma colocou ali. Porque ele está ali como voz da população, como voz da sociedade. Não ali só para ganhar ali um salário deles, que é grande pra caramba. Ok? A Constituição de um país, como a gente sabe, é a lei maior dela. A gente tem a Constituição da República Federativa do Brasil, onde temos ali a estruturação e os princípios básicos ali, basilares, que regem a vida política e institucional da nossa nação. O sistema jurídico nacional tem como pedra fundamental ali a Constituição, né, que é considerada a lei fundamental, a partir da qual eu tenho o regime jurídico ambiental brasileiro. Toda elaboração, interpretação e aplicação de normas deve ser realizadas através da Constituição. Eu não posso fazer nada que fira a Constituição. Né? Que ela, então, funciona como uma diretriz infestável, ou seja, como um norte para os operadores do direito. Então, qualquer dúvida que eu tenho, eu vou consultar na Constituição. Constituição Federal. Certo? Ambiental, na parte ambiental. Vou lá e consulto. Né? Porque se estiver na lei, a pessoa está fazendo, né, eu vou ter que refutar a lei, eu vou ter que ir contra a lei, ou seja, ou então pedir uma edição dessa lei. Certo? Agora, se está na lei, a pessoa não está fazendo, eu posso, né, processar ela para que ela faça, para que ela passe a cumprir, porque está na lei e ela não está cumprindo. Certo? Meio ambiente na Constituição Federal, né, o direito ambiental não é diferente, pois ele integra o sistema jurídico nacional e se apoia ali na Carta Magna. Então, a gente tem ali, por exemplo, né, um capítulo 6 do título 8, no artigo 225, que diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Traduzindo, todas as pessoas, animais, vegetais têm direito de viver em um ambiente equilibrado, ecologicamente falando. O que é esse equilibrado ecologicamente falando? Imagina um macaquinho, um miquinho que mora numa floresta. O equilibrado é o dia a dia dele na floresta. Ele tem direito a isso. Aí vai um sem serviço, vai lá e bota fogo na floresta.
eu estou desequilibrando aquele local. Estou desequilibrando a vida do miquinho. Porque o miquinho, o macaquinho vai ter que ir embora. Ele vai poder ficar lá no fogo. Né? Então eu estou ferindo o direito dele. Esse todos aqui não é somente o ser humano. São todos os seres vivos. Tem direito a um ambiente equilibrado, que é um ambiente que dá para você viver. A gente anda atualmente num clima muito louco. Então a gente está vivendo uma época de desequilíbrio climático, que é uma parte de desequilíbrio ecológico. Um pouco desse desequilíbrio climático vem de desequilíbrio ecológico. Quem sofre mais com a questão climática? Os ricos, muito ricos, ou as pessoas mais pobres? O que vocês acham? Quando está fazendo muito, muito, muito calor, quem sofre mais? O rico que está lá na casa dele com ar-condicionado, ou lá na praia, né, com um drinkzinho deitado ali do lado de uma piscina, ou uma pessoa mais pobre que está trabalhando debaixo do sol, carregando tijolo, alguma coisa assim. Quem vocês acham que sofre mais? Infelizmente, pessoal, questão ambiental atinge mais as pessoas de baixa renda. Quando tem ali, né, como acontece muito no Rio de Janeiro, quando chove demais, né, aí tem desmoronamento, deslizamento de terra. Vai embora a casa das pessoas que têm menos condições. Né? Quem sofre mais com enchente? Pessoas que têm menos condições financeiras. Mais vulneráveis. Aí entra a vulnerabilidade social com a vulnerabilidade ecológica. Então, nas próximas aulas eu vou trazer alguns vídeos para vocês, para a gente ver essa questão, né? Nessa questão de atividade criatória de animal, granja, quem sofre mais, quem está ao redor. Né? A gente quer saber só do nosso bifinho lá na churrasqueira. E quem mora do lado. Então, todos têm direito a um meio ambiente equilibrado. Para que dê para viver. Bem de uso comum do povo é essencial à qualidade de vida. A gente tem aí, por exemplo, de locais onde as pessoas têm certas doenças provenientes do ambiente. Né? A gente também vai trazer nas próximas aulas. Né? Ah, naquele local ali tem muita poluição. Vai lá em São Paulo. São Paulo, as crises de doenças respiratórias, principalmente quando muda o tempo, são gigantes por causa da poluição. Então a gente tem direito a ter uma qualidade de vida e a gente não tem. De quem que a gente vai cobrar isso? Do poder público. E falar do coletivo, de todo mundo. Né? O dever de defender e preservar o ambiente para que estejam boas condições para as futuras gerações. Se a gente continuar do jeito que está, não vai ter planeta para os nossos filhos, netos, etc. Não vai ser, já não vai ter como tem hoje, né? A gente está vendo aí muita coisa acabando, certo? Mas se a gente não der uma freada, se a gente não der uma segurada e se a gente não começar a agir, a gente não vai ter planeta. Vai ter o planeta aqui, mas vai ser uma carcaça e não vai ter seres humanos. Não vai ter condições de vida para os seres humanos. Tem locais no planeta Terra que vão ficar inabitáveis. Quente demais, o nível do mar vai sumir com cidades, os animais estão acabando. Então, a gente precisa trabalhar essa questão aí, né, de direito ambiental para fazer leis, cobrar leis que garantam esse meio ambiente ecologicamente equilibrado para a nossa vida e para as vidas futuras, para as gerações futuras. Ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Até o Não, momento, não. tranquilo. Não, certo? Eu vou parar por aqui.
porque se eu começar outro assunto, não vai dar tempo de terminar. Na próxima aula, a gente pega desse slide para frente, ok? Vou mandar para a tutora de vocês e ela coloca lá no Proesc esse material, né? Ele é baseado na apostila, tá bom? Mas aí vocês têm também aqui um resuminho para poder estudar. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Boa noite para vocês e até a próxima aula. Boa noite. Boa noite. Até mais. Obrigado, pessoal. Até mais.